Tá começando hoje, gente! Estreia do programa Vivendo. Gente, se eu estiver falando muito alto, vocês me falem. Eu me empolgo, deixa eu abaixar aqui o volume um pouquinho, tá? Mas sejam muito bem-vindos. Essa alegria é genuína, é verdadeira, é contagiante. Eu tô muito feliz porque eu tô estreando hoje o programa Vivendo. Pra mim, gente, não é uma live, não é uma simples live, sabe? Onde eu vou falar da minha vida e vou trazer um ou outro pra conversar. Isso é legal também, mas isso é um projeto pessoal, algo que eu já vinha sonhando há muito tempo e que eu tinha muita vontade de realizar. Então, para você que tá chegando aqui, que não me conhece ainda, que tá me conhecendo agora pela primeira vez, deixa eu me apresentar. Eu me chamo Vivi Leiso. Pode me chamar assim, tá bom? Eu me chamo Vivi Leiso, eu sou radialista de formação, foi minha primeira profissão, por isso eu tenho essa voz meio de radialista, assim. Sou jornalista, já fui palestrante motivacional, acredito muito no poder das palavras e no poder transformador que a gente pode causar nas pessoas. O objetivo do programa Vivendo, com W no começo, é trazer para você aí do outro lado a possibilidade de você encontrar equilíbrio na sua vida. Como isso é possível? Se as 8 áreas da nossa vida estiverem bem ou mais equilibradas. Quais são as áreas da nossa vida que precisam ter saúde? Então, a saúde física, a saúde espiritual, a saúde emocional, a intelectual, a social, familiar, profissional e financeira. Se essas áreas da nossa vida estiverem bem, nós vamos ser mais equilibrados e vamos encontrar mais felicidade, vamos encontrar sucesso. Precisa haver um equilíbrio, uma harmonia. Como jornalista, eu não tenho todo esse conhecimento, mas eu posso reunir o máximo de informações e profissionais especialistas dessas áreas para nos ajudar nesta caminhada que é a vida. E principalmente agora, nesse momento de isolamento social e quarentena. Bom, vocês já conhecem o projeto, o programa Vivendo. Não vai ficar só em lives, vai se tornar um programa no YouTube também. E como é que vai funcionar? Como um programa de televisão, vai ter abertura, encerramento, entrevistado, enquete, música, opinião. Tudo isso eu vou somar, juntar depois que vai para o YouTube. Por enquanto aqui são as lives. Bom, hoje o tema é sobre saúde emocional e eu convidei uma pessoa que é especialista em felicidade. Mas antes eu quero falar uma coisinha para vocês, trazer 2 informações muito interessantes. Já que nós vamos falar sobre saúde emocional e tem a ver com felicidade, como eu sou jornalista, não podia deixar de apresentar algumas informações que são muito importantes. Eu pesquisei algumas coisas sobre felicidade e quero trazer dados para vocês. No ano passado, no ano de 2019, foi divulgado uma pesquisa chamado Relatório Mundial da Felicidade. É promovido pela ONU. E o que eles fazem? Eles entrevistam as pessoas dos 156 países para discutir, para descobrir se a pessoa se sente feliz ou não. O que eles analisaram nisso tudo? A renda per capita, né? O PIB por renda per capita, apoio social, vida saudável, expectativa de vida, liberdade, generosidade e ausência de corrupção, questões políticas também. Nessa avaliação geral, se descobriu o posicionamento de cada país. Quer saber qual é o posicionamento do Brasil? No ano passado, em que posição nós estávamos? Nós ocupávamos o 32º lugar como país mais feliz do mundo. Só que nos anos anteriores, nós ocupávamos o 16º lugar. Nós caímos 16 posições e fomos parar no 32º lugar. Bom, a conclusão de tudo isso é que a infelicidade no mundo todo aumentou, também foi um retrato do Brasil. E isso tem uma explicação. E a nossa especialista vai falar. É muito interessante essa pesquisa, gente. Querem saber qual é o primeiro país que é considerado, né, pelos seus habitantes como o país mais feliz do mundo e o menos feliz, que é o mais infeliz? Em primeiro lugar ficou a Finlândia. Eles se consideram o país mais feliz do mundo, por causa dessas outras coisas que eu disse, a avaliação. E o último país
A Finlândia fica na Europa, tá em primeiro lugar, e o Sudão do Sul, que fica na África. Eles são considerados nesse ranking o país mais infeliz do mundo. Bom, contado tudo isso para vocês, contextualizado a posição do brasileiro em relação à questão da felicidade, eu fui em busca de algo que fosse mais profundo do que essa pesquisa, que já é bastante interessante. A faculdade nos Estados Unidos, a faculdade Harvard, fez uma pesquisa incrível, a maior pesquisa de vida adulta que existe no mundo. Essa pesquisa teve a duração de 76 anos, mais ou menos. Começou em 1938. O objetivo dos pesquisadores de Harvard era descobrir se as pessoas, o que traz felicidade. Essa era a pesquisa. Então, o que eles fizeram? Eles escolheram 724 homens que eram jovenzinhos, né, idade adolescente, assim, para participar dessa pesquisa. Mas dividiram em dois grupos. Aqueles que estavam entrando em Harvard para estudar e aqueles que moravam no subúrbio de Boston, de um bairro bem pobre de Boston. Esses dois grupos foram pesquisados durante esses 76 anos. Gente, é interessantíssima essa pesquisa. Eu vou trazer alguns detalhes. No ano de 2018, 60 desses pesquisados estavam vivos ainda, e estavam mais ou menos com 90 anos de idade. Agora, a Harvard está se aprofundando nos estudos com os mais de 2.000 filhos dessas pessoas que foram inicialmente pesquisadas. Desse universo todo pesquisado, 80% das pessoas, desses pesquisados, disseram que para ser felizes ao longo da vida, eles queriam ser ricos. 80% queria ser rico. 50% queria ser famoso. Gente, estamos falando de dois temas que são muito atuais. Naquela época já queria ser rico e famoso para ser feliz. Eles estudaram tudo, eles escanearam o cérebro das pessoas. Eles fizeram acompanhamento médico, evolução, se a pessoa ia para a faculdade, se não ia, quando que morreu, em que idade morreu. Impressionante o estudo. Eles fizeram todo o acompanhamento de cada detalhezinho dessas pessoas que estavam sendo pesquisadas por Harvard. Depois desse período de 76 anos de pesquisa, o resultado, o que esses pesquisadores de Harvard descobriram? Como encontrar a felicidade? Vocês querem saber o resultado? Comentem aqui. Quem está interessado em saber o que Harvard descobriu sobre ser feliz nessa super pesquisa? Gente, ela é considerada o estudo mais longo já feito sobre a vida humana. Tudo isso eu vou contar pra vocês, sabe em que momento? Quer saber, né? Tá todo mundo curioso, querendo saber. Eu vou contar pra vocês agora. Agora, mais ou menos agora. Não, eu vou contar com a nossa entrevistada de hoje, porque como a gente vai falar sobre um tema tão relevante que é a saúde emocional e o tema é felicidade, como ter felicidade, eu convidei a Isabela, que é especialista em felicidade. E eu vou chamar ela agora na live. Ela é a nossa primeira entrevistada do programa Vivendo. O que será que ela tem para falar? Será que esse estudo, ela sabe detalhes do estudo? Será que ela concorda? O que ela vai falar pra gente? E tem mais uma coisa. Eu fiz uma enquete, pedi a opinião de vocês, várias perguntinhas, e vocês mandaram as perguntas. Está aqui também no nosso bate-papo. Eu vou perguntar tudo para ela agora. Vamos chamar a nossa participante, então. Oi, Isabela! Seja muito bem-vinda ao programa Vivendo. Bom, boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a essa oportunidade, parabenizar a Vivi por esse programa. Me sinto muito honrada por fazer esse lançamento aqui com você. Me sinto muito, assim, honrada de verdade, muito feliz. E bora compartilhar com vocês e falar sobre felicidade, porque eu amo demais. Para quem não me conhece, meu nome é Isabela Calazans, eu sou especialista em felicidade há quase 5 anos. Ajudei aí centenas de pessoas a aumentar
a felicidade. Você aceita ser feliz? Hoje, graças a Deus, eu já consegui atingir aí 12 estados do Brasil, inclusive exterior Gold Coast na Austrália e Nova Zelândia, ajudando as pessoas a aumentar a felicidade. Me sinto assim muito feliz sempre que eu falo sobre isso. E coloca a sua pergunta aí, se você tiver alguma dúvida, é super bem-vinda. Legal, Isabela. Agora que você já se apresentou, eu já vou começar a primeira pergunta. O que faz um especialista em felicidade? Toda vez que eu falo, olá, meu nome é Isabela Calazans, eu sou especialista em felicidade, gera essa curiosidade, as pessoas têm interesse, porque é um assunto que é novo aqui no Brasil e, especificamente, eu ajudo as pessoas a aumentar o nível da felicidade delas. As pessoas que eu me conecto e tenho a honra e o prazer de ajudar, geralmente essas pessoas vêm com um nível da felicidade muito baixo. E o que eu faço? Eu avalio o nível da felicidade dela e, através de pesquisas do exterior, que eu vou falar mais pra frente, eu criei uma ferramenta que se chama Ferramenta da Felicidade, onde nós damos 360 graus na felicidade dessa pessoa e nós construímos aí um planejamento no mínimo de 60 dias para ela praticar a felicidade, porque eu costumo falar que felicidade é um treinamento. Assim como você vai à academia todos os dias para treinar, você pode escolher não ir por estar muito frio ou chovendo, ou a academia estar fechada. Felicidade é uma questão de decisão e eu vou falar para vocês mais para frente sobre isso. Nossa, que interessante tudo isso. Aí você fez uma colocação que também é uma curiosidade das pessoas. Felicidade é uma escolha? Olha só, de acordo com o Dr. Anthony Grant, eu costumo falar que é o ciclo da felicidade. As pessoas acreditam que, a maioria, principalmente aqui no Brasil, que é difícil ser feliz todos os dias. As pessoas acreditam nisso mesmo. E o que acontece? Existe um ciclo da felicidade que ele é compartilhado em 3 pilares. O primeiro deles é o eudemonismo. Mas o que é o demonismo? Eudemonismo é um pilar em que você trabalha 2 coisas especificamente. Assumir a responsabilidade da sua vida e fazer escolhas. Por exemplo, hoje a Vivi está aqui de vermelho, né? E eu estou de dourado. Nós escolhemos essa cor. Faz sentido? Então, nós praticamos hoje o pilar eudemonismo. Assumimos a responsabilidade de estar aqui, nós assumimos um compromisso e nós realizamos escolhas. Você está de vermelho e eu estou de dourado. Então, nós praticamos o pilar eudemonismo diariamente. Ficou claro? Ficou muito claro. Gente, eu quero a participação de vocês. Vai colocando perguntas. Está todo mundo também muito curioso para saber o que diz a pesquisa de Harvard. A gente vai contar, né, Isabela? O que esse estudo mostrou? Sim. Uma outra pergunta que surgiu e veio das pessoas aí, do público. A felicidade, ela causa inveja? Dá para ter inveja da felicidade do outro? Olha, a inveja é um sinal de que as pessoas não são felizes. Esse é o primeiro passo. Quem sente inveja de quem é feliz, isso é uma evidência de que não é feliz. Porque pessoas que são felizes, tem até uma frase que eu gosto muito, que quando você é feliz, você não tem tempo, você gasta todo o seu tempo sendo feliz, você não tem tempo para mais nada, você não tem tempo de olhar para a vida do outro, você não tem tempo de julgar, você não tem tempo de criticar as outras pessoas, porque você está vivendo a sua vida e você tem tanta coisa para você fazer que você esquece. Agora, a pessoa que sente inveja, o que acontece? Ela está sempre olhando o outro e muitas vezes ela não tem uma autoestima muito boa, ela começa a olhar e se comparar. E nós somos seres únicos. Eu sou única, não existe nenhuma pessoa igual a mim. Eu tenho uma irmã que nós temos a diferença de 1 ano, 2 meses, 21 dias. E eu lembro que quando eu era pequena, todos os lugares que eu e ela ia, sempre perguntavam, nossa, vocês são gêmeas? Nós não somos gêmeas. Para quem não nos conhecia, nós éramos iguais. Mas quem ficava perto da gente falava, nossa, a Elisa e a Isabela são totalmente diferentes. Por quê? Nós somos seres únicos e isso é importante. Então, as pessoas que sentem inveja
é uma evidência de que não é feliz. Pessoas felizes não sentem inveja das outras pessoas porque elas se consideram um ser único, incomparável. O autoconhecimento é importante, então, para a gente encontrar a felicidade? É disso que você está falando? Eu preciso reconhecer que eu não estou bem, que eu estou com inveja do outro. Como é que eu faço essa análise para descobrir se eu sou feliz ou não? É um desafio. Eu vou compartilhar com vocês uma pesquisa que eu utilizo muito no meu treinamento Perto, tá? Ele é baseado também com as pesquisas do Dr. Anthony Grant. Quando eu falei no início para vocês do primeiro pilar do ciclo da felicidade, existem mais dois, tá? O segundo é o engajamento, que nesse pilar a gente trabalha três coisas. Primeiro, é o seu propósito de vida, a sua missão, que precisa estar totalmente ligado aos seus valores. E é aí que se encaixa o autoconhecimento. Porque quando você descobre o porquê que você está aqui, qual é a sua missão, o que, que você precisa fazer hoje, para ninguém ficar te cobrando, ninguém, por exemplo, quando você acorda cedo e vai fazer algo por livre e espontânea vontade, é porque você está cumprindo a sua missão. Isso precisa estar ligado totalmente aos seus valores. Eu vou dar um simples exemplo, só para vocês entenderem, tá? Vou dar o exemplo da minha irmã. Vamos supor que eu e minha irmã, nós temos dois valores em comum. Segurança e... vou dar um outro valor. Segurança... Podem falar um valor aí? Família. Uhum. Por exemplo, eu estou numa situação que eu sou casada, tenho filhos, eu estou desempregada e o meu marido precisa de ajuda financeira. E aí eu tenho um sonho de trabalhar numa empresa, que é o meu sonho, ganhar X de salário, e eu recebo essa proposta. E aí o que acontece? Quando eu passo na primeira fase, tá ok. Na segunda fase, a pessoa chega e fala para mim, olha, você passou. Não, eu vou mudar o valor, tá? O valor é segurança e o segundo é honestidade, tá? Para ficar mais claro. Tá. E nesse contexto, eu, por ser uma pessoa que o meu primeiro valor é honestidade, a pessoa fala, olha, você vai trabalhar na empresa dos seus sonhos, ganhar o X de salário que você deseja e além do mais, vou passar vários benefícios para sua família. Vou pagar a escola dos seus filhos, o convênio médico, vou dar um auxílio para os estudos dele, só que tem uma coisa, ele é informal. Qual é a minha primeira atitude? Não aceitar o trabalho. Mesmo que eu esteja precisando. Por quê? Porque o meu valor é honestidade. E isso é desonesto demais fazer. Agora eu vou dar um exemplo da minha irmã. O primeiro valor dela é segurança e o segundo é honestidade. O que ela faz naquele momento? Ela aceita. Porque ela pensa assim, poxa, eu não posso deixar meus filhos passando necessidade. O meu marido precisa de ajuda. Os meus filhos precisam de segurança. O que acontece? Ela aceita o trabalho informal porque o primeiro valor dela é segurança. Ficou claro? Muito claro. Então, acontece especificamente isso. E o terceiro pilar é o prazer. Por que que existem pesquisas, por exemplo, do IBGE, que o nível da produtividade das pessoas na segunda-feira é 20% e na sexta-feira é 80%? Porque as pessoas praticam esse pilar, o ciclo da felicidade na sexta, no sábado e no domingo. E por que elas não praticam na segunda, terça, quarta e quinta-feira? Porque as pessoas estão acostumadas a não celebrar, que é o que eu falo no meu livro, A Arte de Celebrar, porque isso acontecia comigo. Eu era uma pessoa que decidi fazer a formação da minha faculdade, estava na área em que eu tinha desejo, mas eu não celebrava. E eu comecei a pesquisar o porquê isso acontecia comigo. E realmente era isso. Meu nível de produtividade na sexta-feira era muito top e na segunda-feira era diferente. Tanto é que eu me arrumava mais na sexta-feira porque de lá eu ia celebrar com os amigos. E na segunda-feira eu não fazia isso. Então eu queria entender o que acontecia comigo e comecei a identificar e descobrir. E eu sentia muita necessidade porque o que acontecia... Quando eu era uma pessoa que hoje eu tenho, acho que mais ou menos uns 59, 60 quilos. E naquela época eu tinha mais de 70.
Então, o que que acontecia? Eu descontava muitos desafios que eu tinha comendo. Então, assim, isso me gerava muitas frustrações. Eu tinha problemas de relacionamentos, tinha um relacionamento amoroso com uma pessoa. Então, a necessidade de buscar o autoconhecimento foi libertador, Olha que porque eu projetava a minha felicidade nos meus relacionamentos. Eu pensava assim, eu só vou ser feliz quando eu casar. Eu só vou ser feliz quando eu terminar minha faculdade. E eu fiquei assim a faculdade durante anos sem celebrar, e eu só celebrei na minha formatura com um vestido lindo que eu pedi para minha mãe escolher para mim, e ficou assim 2 horas de celebração e acabou. que coisa E todos impressionante os isso. anos eu não celebrei. Então eu fui buscar qual a importância de você buscar um autoconhecimento. Você saber quem você descobrir os seus Tem uma valores, dica para você isso? A descobrir. Fábia Siqueira mandou essa pergunta. Um beijo, Fábia Siqueira, lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, jornalista também. Ela está perguntando: tem alguma dica prática para eu descobrir como é que eu faço para encontrar o autoconhecimento? A Tereza mandou uma pergunta, mas a gente vai fazer, tá, Tereza? Daqui a pouquinho. Gente, esse é o programa Vivendo. Eu estou recebendo uma convidada super especial hoje na estreia do nosso programa. Ela está falando sobre saúde emocional, como encontrar a felicidade. Ela é especialista em felicidade. Você não pode perder. Avisa seus amigos, assiste aí, comenta tudo, manda pergunta. Tô adorando, viu? Isabela, a Fábia quer saber. Tem uma dica para a gente encontrar o autoconhecimento? Exatamente isso. A primeira dica é você encontrar pessoas que você vê que vive isso, que você se identifica. Por exemplo, quando você vai começar a dirigir, qual é a primeira coisa que você procura? Uma autoescola. Então, procura profissionais que são especialistas em autoconhecimento. Tem eu, por exemplo, existem outros profissionais do Brasil inteiro. E a primeira coisa é você se identificar. Porque, por exemplo, eu costumo dizer que eu não levo alguém até onde eu não cheguei. Eu só levo alguém aonde eu fui. Não existe como você encontrar algo numa pessoa que ela não tem. Você dá aquilo que você tem. Então, procure profissionais de autoconhecimento. Se você não tem condições financeiras, você pode encontrar livros. Tanto é que no ano de 2018 eu fui convidada para escrever o livro Você Aceita Ser Feliz, que eu fui até treinadora oficial em 2018. Fiz 5 treinamentos para o pessoal de Pernambuco, Rio de Janeiro, Ceará, Sergipe e São Paulo. E as pessoas vieram para São Paulo e realizaram esse treinamento. E tem o livro, se você quiser, você pode adquirir. Você ganha uma sessão da felicidade, que eu falei no início, que foi baseada nessa pesquisa e que eu vou falar mais para frente. E existe possibilidades, né? É só você tomar a decisão, é Tem aquilo. que ser uma Toma uma questão. decisão entre É então. uma questão de escolha também. Por isso o programa está trazendo especialistas, porque duas coisas eu detectei, e que não é só eu, não é uma fórmula secreta, todo mundo sabe disso. Para a gente encontrar equilíbrio e ser uma pessoa plena, a gente precisa de vontade, força de vontade, que é uma coisa interna, e ajuda profissional. São esses dois pilares que fazem com que o programa Vivendo exista e esteja estreando hoje. Gente, muito obrigada pelo carinho de vocês, muitos comentários. Diego tá entrando, a Marilei entrou e falou: sou feliz quando eu acordo todo dia. A Tereza fez uma pergunta que é muito interessante. Ela perguntou assim: por que tem gente que tem tudo, aparentemente, dinheiro, fama, né? A família parece que perfeita, a coisa mais linda do mundo, viaja para o mundo todo e é infeliz. E como jornalista, quantas vezes eu já tive que apurar e ir atrás de informações como essas, de artistas, de pessoas muito conhecidas que tentaram suicídio, que estavam extremamente infelizes e tal. Em contrapartida, isso a pesquisa fala também, em contrapartida, muita gente que aparentemente não tem nada, só tem lá seu chinelinho de dedo, mora numa casinha muito simples, tem lá seus filhos, rala, acorda de madrugada, tem 2 empregos, pega ônibus, metrô. Quer dizer, aparentemente, a gente costuma fazer essa comparação, né? Esse tem tudo, tem que ser feliz. E esse aqui parece que não tem nada, nossa. Tem tudo para ser infeliz. E às vezes acontece o inverso.
Como que pode isso, Isabela? Qual é a explicação? A Tereza quer saber. Sim, existem pesquisas, eu vou falar de uma pesquisa da Austrália, tá bom? Foi realizada uma pesquisa na Austrália porque é um país que você pode procurar na categoria da ONU, é um dos países mais felizes e tem outros países que até convida você para participar de treinamentos lá no país gratuitamente para você aprender a ser feliz. E, por exemplo, dessa pesquisa da Austrália, a cidade de Sydney apresentou um nível muito baixo de felicidade. O que eles fizeram? Pegaram 8 residentes, em 8 semanas aumentaram o nível da felicidade deles, através de 8 pilares. E aí eu vou falar dos 8 para você entender o porquê que essas pessoas são infelizes e as outras que não têm nada são felizes. O primeiro pilar da felicidade gente, é o objetivo. Atenção. Olha, eu não quero me parecer com o famoso apresentador da Rede TV, né? Que fala, para. Mas é a hora de repente, pegar caneta agora e papel, né? Já que você não pode mexer no bloquinho do seu celular, você não pode, né? Porque você tá aqui na live, eu fixei já algumas perguntas. Gente, eu tô anotando tudo, tá? Tô prestando atenção em tudo que vocês estão escrevendo. A Isabela vai falar sobre isso. Anota, gente. A gente tá aqui para te ajudar. É uma especialista no assunto. Ela é contratada por multinacionais, por empresas aqui em São Paulo, faz palestras semanalmente, quase que diariamente, dá consultoria pela internet, cobra para isso. E ela tá aqui, gente, vai dar algumas dicas legais pra gente. Anota. Vamos lá, Isabela. Fala. Massa, então bora começar a anotar, porque o pessoal vai sair daqui praticando a felicidade, combinado? Temos um acordo aí. Vou lançar um desafio para vocês no final da live e espero que você aceite, tá ok? Então vamos lá, o primeiro pilar da felicidade é o objetivo. Eu costumo dizer que clareza é mãe da objetividade. Quando você tem um objetivo claro, você passa a encontrar, a sua mente começa a encontrar caminhos para alcançar esse objetivo. E esse objetivo precisa estar ligado aos seus valores, porque são os valores que determinam as suas ações. Se o seu valor é liberdade, existem coisas que não tem como fazer. Meu valor de liberdade é muito forte, então tem coisas que não me compram, tá? Por quê? Valor é inegociável, mas os valores mudam assim que você atinge o objetivo. Então, por exemplo, eu vou te dar um exemplo do ano de 2015. Errado, né? Cada um tem o seu valor. Não. Se o seu pode ser liberdade, o meu pode ser segurança, tá tudo bem, não tá errado. Tá tudo certo, exatamente isso. O importante é você identificar o valor da pessoa, porque é isso que determina a ação dela. Por exemplo, no ano de 2015, o meu valor quando eu fiz era bem-estar, era o primeiro. Por quê? Porque eu estava com mais de 70 quilos, eu era uma pessoa que saía do trabalho e chegava em casa, meus pés ficavam inchados e eu não entendi por quê. Eu comia muito doce, me alimentava muito mal, não fazia atividade física. O que eu fiz na época? Eu fiz um autoconhecimento, encontrei caminhos para substituir alguns alimentos e fui mais de 73 quilos. Hoje eu tenho 59. Passei a treinar todos os dias, beber água e aí o meu valor mudou. Por quê? Porque eu alcancei esse objetivo. Interessante. E vai para um outro. Então, por exemplo, hoje meu valor é liberdade, porque eu tenho um objetivo. Mas o meu valor liberdade não vai ser para sempre. Quando eu atingir aquele objetivo, ele vai mudar. Entendeu? E é importante você ter clareza disso. O segundo passo da felicidade é você praticar atenção plena. Se você não sabe o que é atenção plena, eu vou lançar um desafio para você. Se você tem uma uva em casa, sabe aquele gominho? Você pega uma uva e vai marcar no relógio para você comer esse gominho em 5 minutos. Você vai viver na prática o que é praticar atenção plena. É simplesmente você se conectar com o que está acontecendo aqui no momento presente, é estar presente. E como você pode fazer isso? Utilizando os 5 sentidos. Por que eu pedi para você fazer com a uva? Porque você vai ver, você vai sentir o cheiro, vai degustar, vai tocar e vai ouvir o barulhinho você comendo. Então você vai viver essa experiência praticando atenção plena. Porque quando você não pratica, ou você fica no futuro, que gera ansiedade, ou fica muito no passado, que gera algumas doenças. Então, praticar atenção plena, viver o aqui e agora, aumenta a sua felicidade. O terceiro passo, aí que cai o autoconhecimento também.
são os pontos fortes. Naturalmente, como eu falei no início, nós somos pessoas únicas. Eu tenho forças pessoais que quando eu descobri, depois que eu iniciei essa jornada ajudando outras pessoas, eu entendi o porquê que é inegociável o meu trabalho. Eu não consigo fazer outra coisa. Posso até fazer por um momento, por exemplo, cantar, fazer alguns projetos, mas depois eu volto a fazer o que eu faço, porque eu me sinto muito feliz fazendo isso. Por quê? Porque eu utilizo todas as minhas forças pessoais. E quais são? Liberdade e autonomia, criatividade empreendedora. Eu consigo atender empresas onde essas pessoas aumentam seus resultados, a parte de gestão técnica. Então, são forças pessoais que existem testes, inclusive na minha empresa as pessoas conseguem isso, as pessoas que eu dou meus treinamentos, elas ganham isso, porque isso é algo básico. Se você utiliza suas forças, força não é de você ser forte o tempo inteiro, é você utilizar a sua força no momento certo. Não dá para eu ser criativa para empresas o tempo todo. Eu tenho momentos em que eu preciso planejar, que eu preciso executar. Então, utilizar a minha força no momento que precisa. E quando eu utilizo isso? Quando eu quero algo novo na minha empresa, quando eu vou atender algum cliente, é você utilizar a sua força pessoal de maneira intencional. E força, quando ela não é utilizada, ela se torna a sua fraqueza. Por isso que naquela época de 2015, era muito frustrada profissionalmente, porque eu não sabia das minhas forças pessoais e também eu não executava. E quando eu comecei a executar, aumentou a minha felicidade. Então esse é o terceiro pilar. Que legal, tudo bem? Tudo bem. Até aqui? Tá tudo bem, tá tudo ótimo. Tem muita gente fazendo comentários e eu quero... Tem mais algum pilar, Isa? Tem mais 4. Tem mais Vou 4. falar resumidamente para Vamos... finalizar. O quarto passo, pode falar. Não, então, pode fazer esses outros passos, porque tem algumas perguntas ou comentários que eu não quero que passe batido aqui. Quero que a gente faça questão de comentar, que as pessoas também dão o carinho de escrever, né? Quero agradecer a Marilei, que entrou, a Sara, o Felipe, o Giovanni, a Marcela, Valdir, Bruno, Fernando, que fez a colocação, vou falar disso, Fernando, o Tiago, o Venâncio, sejam todos muito bem-vindos ao programa Vivendo. O primeiro tema é sobre saúde emocional e a gente está falando sobre felicidade. Isabela Calazans, qual é esses outros pilares? É você que é especialista em felicidade? Sim, outro pilar muito importante é o perdão. Eu venho de um contexto, de uma história que, por exemplo, meus pais eram separados e eu tive questões em que eu não tinha um bom relacionamento com meu pai. Eu ficava até anos sem visitar, não passava Dia dos Pais com ele. Era só Natal, Ano Novo, aniversário e acabou. Por quê? Porque eu tinha coisas que eu não havia perdoado meu pai. E eu decidi perdoar meu pai há alguns anos e isso mudou a minha vida. Tanto é que eu estou na quarentena na casa do meu pai. O lançamento do meu livro, que é o Você Aceita Ser Feliz, ele foi realizado porque meu pai buscou os meus livros no aeroporto que deu problema. Era para os meus livros chegar de Brasília para São Paulo uns 5 dias antes. E ele chegou no dia do lançamento do meu livro. Então pensa como foi. Se eu não tivesse perdoado meu pai, ele não participaria de treinamentos comigo, do meu negócio, da minha empresa, eu não estaria aqui com ele. Hoje meu pai é meu melhor amigo. Eu tive esse insight quando eu estava atendendo uma cliente e falei, nossa, hoje meu pai é meu melhor amigo. E eu nunca pensei isso. Porque eu não havia perdoado. Então, assim, aí as pessoas sempre me falam, porque quando eu vou realizar a sessão da felicidade, 99% das pessoas têm desafio com perdão. E eu falo assim, olha, que gente, as pessoas confundem perdão com reconciliação. Perdão não significa... Com toda certeza. Olha, quando eu pude perdoar, eu me senti assim, livre. Se eu soubesse, eu teria feito antes. Mas a minha jornada, eu precisava perdoá-lo naquele momento. Não poderia ser antes nem depois, tá? Então, assim, as pessoas mais inteligentes do mundo, elas perdoam. Não é porque ela é boazinha, é porque ela é inteligente. Porque se você não perdoa, você enfrenta seu.
quem tá com ele é você e a responsabilidade é sua. E eu carregava, pensa numa mochila que tinha umas 5 pedras de cachoeira. Pedra de cachoeira não dá para carregar, né? Era muito pesado. E eu lembro que quando eu vivi essa experiência de perdão, eu me libertei, eu me senti mais leve. Hoje eu consigo conversar com meu pai, contar segredos para ele, que antigamente eu não poderia. E eu estou na quarentena na casa dele. Poderia muito bem estar em casa, sem perdoar e ficar na minha. Mas eu escolhi perdoar e me reconciliar. Porque se eu não fizesse isso, eu perderia muitas experiências que eu consigo viver hoje. Então, pode falar. Então, além do perdão, quais são as outras? Todo mundo quer saber, o tempo tá correndo. Conta pra gente, Isabela. Sim. É gratidão. Ó, o pessoal tá Eu era uma pessoa que tem dificuldade de perdoar. Tem muita gente que tem dificuldade de perdoar. Sim. E algumas pessoas escreveram no box de perguntas que eu coloquei aqui no Instagram. Perguntas sobre relacionamento, família. Eu tenho dificuldade de perdão, de perdoar. Interessante isso, né? Vamos pro próximo, qual é? Próximo é a gratidão. Tem até uma pesquisa de Harvard, de Stanford, da Universidade de Stanford. Eles fizeram uma pesquisa com 2 grupos de pessoas. Aí, e um Bruno, grupo de pessoas de gratidão. Agradeciam e as outras pessoas não. Depois de algum tempo, eles encontraram essas pessoas e sabe o que aconteceu? Essas pessoas tinham 3 vezes mais resistência física, emocional e mental de superar os seus desafios do que as outras pessoas que não agradeciam. Isso é comprovado cientificamente. Então, assim, a gratidão aumenta o nível da felicidade. Por quê? Porque produz serotonina, dopamina, ocitocina, que são os hormônios do prazer. Então, aumenta o nível da sua felicidade agradecendo. E tem até um desafio, que na época, quando eu comprei um caderno, eu escrevi meus dados pessoais, 40 características positivas e 40 motivos pelo qual eu era grata. E quando eu recebi esse desafio pela internet, falei, gente, impossível. E realmente dá certo. Eu consegui escrever aí mais de 40 motivos que eu tinha para agradecer, e a partir de então eu comecei a criar esse hábito. Isso é um hábito, tá? E o próximo pilar é você, já que o pessoal sempre pergunta sobre relacionamento... Para de novo. Gente, ela vai tocar em um ponto, lembra... olha, deixa eu só fazer um comentário aqui. A Tereza tinha falado... Ah, tá. Eu já fiz a pergunta da Tereza, o pessoal tá comentando. Muita coisa legal. Aí... Opa, como que eu fiz aqui, gente? Ah, desculpe. Pronto, voltando. A felicidade... Ah, tá. Estão falando que a felicidade são coisas simples. Tá todo mundo anotando com papel e caneta. Vou deixar no IGTV, vai virar um programa, gente. O Fernando fez um comentário tão interessante. Ele falou assim, por que a maioria das pessoas pensam que o rico é infeliz? Tá errado pensar dessa maneira, né? A gente cria esse estereótipo nas pessoas, a gente tem a nossa visão e cria um senso comum muito ruim. A Isabela falou sobre a questão de conquistar e ter objetivos. Qual é o seu objetivo? Você conquistou? Então, aí os seus objetivos mudam, né? E a pessoa que tem dinheiro também, ela não é automaticamente ligada à infelicidade. Ela conquistou aquilo. E a gente tem a sensação que a pessoa é infeliz. Não é. É porque ela conquistou, por exemplo, questões financeiras. Construiu um patrimônio. Agora ela tem outro objetivo. Foi isso que eu entendi da Isabela. Então tá errada como a gente constrói. Outras coisas que comentaram aqui. Vamos ver. Sim, os convidados são os melhores. Todo mundo tá gostando do papo. Tá dizendo que é muito enriquecedor, que tem muito conteúdo. Estão gostando, estão aplaudindo. Gente, vamos voltar à pesquisa de Harvard que eu comecei lá no início. Quem lembra? Quem lembra? Quem estava aí no comecinho, sabe? Comenta aí. Eu lembro, quero saber. Comenta aí. Eu disse para vocês lá na abertura do programa que Harvard fez uma pesquisa que durou 76 anos. Pesquisou várias pessoas nos Estados Unidos, 2 grupos de pessoas, para descobrir qual era o motivo, né? O que as pessoas queriam ser felizes, como elas queriam ser felizes. Desse grupo,
80% queria ser rico, 50% queria ser famoso. E sabe o que a pesquisa revelou? Que a felicidade está nos relacionamentos. Tuxê! Como jornalista, eu estou trazendo essa pesquisa para vocês. Será que a nossa entrevistada especialista em felicidade, ela concorda? Isso começou em 1938, se aplica em 2020, Isabela. São os relacionamentos que nos ajudam a ser pessoas felizes. A pesquisa falou de solidão, que é péssimo para todas as áreas da vida, saúde, né, no geral, e a qualidade dos relacionamentos. E aí? Teve gente que mandou a pergunta: como ser feliz no casamento, no namoro, no relacionamento? Tô no relacionamento e não sou feliz. Isabela, a gente tem pouquíssimos minutos. Tá acabando essa live maravilhosa. Me conta, é isso mesmo? Exatamente. Eu vou falar dos 2 últimos pilares que está totalmente ligado a relacionamentos, tá? O próximo pilar é atos de bondade. Só para vocês entenderem, toda vez que eu fecho um contrato na minha empresa, eu vou ao mercado, compro uma cesta básica, chamo o Uber para eu não ir sozinha, escrevo uma carta de amor, deixo em formato de coração para ficar bonitinho, porque eu fico feliz que eu fecho contrato, mas hoje eu fico mais feliz ainda porque eu sei que eu vou ver experiências maravilhosas. O que eu faço? Eu pego essa cesta e essa carta e entrego para moradores de rua. E eu crio conexões com essas pessoas e aprendo tanto que isso eu não consigo aprender em cursos, me conectando com as pessoas que eu tenho hábito e grandes mestres. Só que isso daí é uma questão de você se conectar e escolher se conectar com outras pessoas. Isso eu faço que é fora da caixinha. Eu, há alguns anos, até gravei, tinha acabado de fazer isso e gravei uma live. E, assim, você pode ver que na live que tá no Facebook, eu tô, assim, muito feliz, porque eu tinha acabado de fazer isso. Hoje eu não compartilho mais e fiz aquilo para inspirar pessoas. E, realmente, o pilar de redes sociais que nós falamos, né, dessa pesquisa, não é redes sociais de WhatsApp, Facebook e Instagram. É você se conectar com a pessoa e olhar nos olhos, você estar presente, você realmente escutar o que ela está falando e não ficar olhando para ela e pensando: poxa, eu tenho que fazer o feijão, eu preciso comprar isso, tá faltando isso em casa, eu preciso trabalhar. Enfim, você se conectar mesmo, esquecer o mundo e prestar atenção no que essa pessoa está falando. As pessoas que você mais se conecta são as pessoas que são importantes para você e que você ama. Isso aumenta, é o pilar que mais aumenta a felicidade das pessoas. Por isso que quando as pessoas se encontram para aniversário, Ano Novo, Natal, é aquela festa. Porque as pessoas realmente ficam muito mais felizes e muito mais com um nível de empatia maior nessa época, porque o pilar de redes sociais ele é altamente trabalhado, né? Principalmente Natal, Ano Novo, as pessoas ficam mais juntas, né? Eu, particularmente, quando eu fico com a minha família, a gente viaja Natal e Ano Novo e fica dias em casa. Em casa não, a gente viaja. Aumenta o nível da felicidade. Por isso que é muito bacana. A gente já fica assim, todo final do ano a gente vai pra praia, a gente vai ou pra sítio ou pra praia. Porque é algo gostoso, porque mexe nesse pilar. E o último é você renovar, refletir, reavaliar todos esses 8 pilares diariamente. Então, por que as pessoas, muitas que são ricas, não são felizes? Porque elas praticam ou não praticam esses pilares. Se a pessoa ela é rica, se ela é pobre, se ela tem dinheiro ou não, ela consegue viver os pilares da felicidade também quando está em luto. Eu, particularmente, quando perdi minha bisavó... Boa, eu queria que você tocasse nesse assunto. E a gente tá acabando, Isa. Olha só, muita gente me perguntou como ser feliz no momento de caos. Por isso que eu coloquei a pergunta do Felipe aqui. É estranho construir essa ideia de felicidade só com momentos de alegria, de sorrisos, mas a felicidade não é... A vida não é só isso. A gente tá vivendo um momento muito difícil, muita morte, isolamento social, fica em casa o tempo todo, sem encontrar amigos, com saudade, passando por vários problemas. Isabela, chorar, ficar triste, faz parte do nosso processo de felicidade? Tá tudo bem? Ou tem algum problema? Com toda certeza. Eu pensei que não era possível viver os pilares da felicidade em luto. Mas quando eu perdi minha bisavó, eu vivi os pilares da felicidade naquele dia. E eu até tinha tomado a decisão de não
ir no velório da minha bisavó. E assim, eu decidi ir. E hoje valorizo muito porque eu vejo que as pessoas estão perdendo pessoas hoje que não pode se despedir. Então, assim, é possível em momentos, por exemplo, é importante você se conhecer, aí eu volto no autoconhecimento. Porque quando você se conhece, você sabe quais são os seus pontos de equilíbrio. Porque quando você não está em equilíbrio, você fica no extremo. E aí é onde você precisa ter cuidado. Você se conhecer e encontrar seus pontos de equilíbrio, como eu falei no início, eu não estou em casa sozinho, eu estou na casa do meu pai. E existe um porquê. Porque eu sei que se eu ficar sozinho, o que vai acontecer? E se eu não me conhecer, se eu não utilizaria esses recursos? Então, você se conhecer, saber os recursos internos que você pode utilizar, te deixa em equilíbrio. Eu sei até onde eu posso ir e até onde eu não posso. Porque equilíbrio é tudo. Se você não tem, vira aquela bola de neve. E importante, por exemplo, eu sou uma pessoa que canto. E a maioria das minhas músicas eu crio quando eu tô chorando. Eu criei uma música para minha avó, uma composição, que a música, na gravação, eu estou chorando. Então, por que não, ao invés de ficar chorando e reclamando, fazer algo de bom? Essa música, futuramente eu vou gravar, vou lançar e as pessoas vão ouvir. Então, o que você faz com os sentimentos que você tem no momento? A tristeza, ela é boa para você. A raiva, ela é boa para você. Só que você precisa ser inteligente para utilizar todos os seus sentimentos ao seu favor. E se você não utiliza, você não faz as coisas que precisa ser feito e as pessoas que você não paga o preço. E quem são as pessoas, além de você, que está pagando o preço por você não ter essa inteligência? Porque quando eu não fazia isso, as pessoas que eu amo pagavam o preço. Quem é infeliz e muito caro. Deixa os outros infelizes também? Com toda certeza, porque a gente só dá aquilo que a gente tem. Transmite felicidade também? Felicidade também. Tem até pesquisas que comprovam que as pessoas que estão felizes, naturalmente, quando se conecta com outras pessoas, a felicidade aumenta. Isso com o pilar das redes sociais. Por exemplo, eu lembro que quando eu consegui passar na habilitação de moto, porque eu fiz de carro primeiro e depois decidi fazer de moto. Eu tava assim, pulando de alegria. E quando eu compartilhei com as pessoas também ficaram felizes por mim. Ou seja, você compartilhar a sua felicidade, você aumenta a felicidade da outra pessoa também. Por isso que eu falo que felicidade, ela merece ser compartilhada. Porque se eu sou feliz, eu naturalmente, a outra pessoa fica feliz também, porque eu só dou aquilo que eu tenho. Se você não é feliz, se você é uma pessoa que não é, você também vai proporcionar infelicidade para o outro. E nós precisamos amar o nosso próximo como nós nos amamos. E isso é uma lei, é uma obrigação. Então, se você não faz o que precisa ser feito, as pessoas que você ama pagam o preço. Começa a criar consciência sobre isso. E a felicidade é sua responsabilidade. Você não é responsável pela felicidade dos outros. Mas quando você toma consciência da sua responsabilidade e você sabe que você precisa fazer independente de qualquer coisa, com certeza as pessoas que você mais amam pagam o preço. Nossa, Isabela, sensacional. Gente, muito legal tudo isso. Construtivo, prático. Foi isso que eu pedi para a Isabela. Vamos trazer algo prático, que a pessoa consiga executar no dia a dia. Gente, é possível ser feliz, mesmo no momento que nós estamos vivendo de tanta tristeza, de pandemia, de desemprego. O mundo está triste, as pessoas estão ansiosas, preocupadas. É possível ser feliz com algumas técnicas, com a escolha, com a força de vontade, com o autoconhecimento. É possível. Felicidade contagia. Felicidade ajuda não só você, mas outros também. Tá todo mundo me pedindo para colocar a lista dos 8 pilares da felicidade. A Isa vai me passar e eu vou fixar junto aqui no nosso programa. Isa, falta só alguns minutinhos. Lança o seu desafio e é hora da gente se despedir, porque eu ainda tenho um finalzinho no programa, tá? Sim. Vou até dar um presente para todos vocês. Eu já criei o grupo do WhatsApp tem alguns dias e tá no meu link do Instagram. Você vai acessar meu Instagram aqui, tem um link com um botão assim, grupo do WhatsApp. Esses 8 pilares que eu falei para vocês,
eu vou regravar os meus desafios, porque eu tenho ele em canal fechado, através de plataforma, e você vai praticar durante 8 dias comigo a contar a partir de amanhã no grupo do WhatsApp, e você vai postando lá com as outras pessoas. Durante esses 8 dias, você vai praticar esses 8 pilares da felicidade, que eu vou me disponibilizar o tempo que eu tenho para ajudar vocês. Nossa, tudo bem? Gente, que genial, muito obrigada. Isso não estava no script, não estava combinado. Ela está dando esse presente para vocês. Ela cobra essas consultorias, mas vocês estão sendo presenteados e é isso. O objetivo do programa é unir forças e ajudar você, os seus amigos e a mim mesma, porque começou comigo, a encontrar equilíbrio nas 8 áreas da minha vida que eu quero ter saúde. Isabela Calazans, especialista em felicidade, participou hoje com a gente no programa Vivendo. Obrigada, sua linda! Siga ela nas redes sociais. Foi um show. Obrigada, Isabela. Beijo, Isabela. Um beijo, um abraço a todos. Muito obrigada pelo carinho. Me sinto muito honrada. E bora fazer mais vezes. Quem quiser me seguir, tem as redes sociais. Tem muito conteúdo lá. Gravo lives. Tem meus treinamentos onde eu ajudo as pessoas a aumentar a felicidade em grupo, individual, online, presencial. Por enquanto, online, tá ok? Depois a gente faz presencial. E muito obrigada pela a presença de todos vocês aqui, as pessoas que estão aqui conosco até este momento. Um beijo, um abraço, muito obrigada. Obrigada, a gente manda mensagenzinha de carinho aí para a Isabela e eu quero encerrar esta primeira live, que na verdade é o meu programa, é o Vivendo, com a minha cara e a minha identidade. E uma coisa que eu tenho, que é a minha identidade, quem me conhece sabe, eu tenho muita fé em Deus. E eu não estou aqui falando de religião, de igreja, de político, de nada disso. Eu estou falando de conexão espiritual. Cada um tem a sua crença, crê em quem desejar. Eu escolhi crer em Deus. E uma das coisas que me ajudam muito e que eu quero oferecer como ferramenta para vocês é essa conexão espiritual. Então, sempre ao final de todos os meus programas, eu vou fazer uma oração. Então, nesse momento, eu quero que você pare de digitar, não fique em silêncio, quietinho, que você se conecte com o mundo espiritual. Então, finalizar nesses últimos minutos aí, se você fique como você preferir, tá bom? Se você quiser ficar com os olhos abertos, fechados, não importa onde você está. A minha conexão espiritual, quero compartilhar com vocês. Querido Deus, muito obrigada pela estreia desse projeto pessoal, que é o programa Vivendo. Hoje eu trouxe aqui uma pessoa para falar sobre felicidade. Peço que, em nome de Jesus, o Senhor abençoe a todas as pessoas que participaram da live, que deram a sua opinião, que fizeram a sua pergunta e que podem estar se sentindo infelizes nesse momento. Que o Senhor alcance cada uma dessas pessoas que estão ouvindo a minha oração nesse instante. Coloque no coração delas a felicidade, para que a gente possa passar por esse momento de uma maneira melhor, mais tranquila, mais suave. Abençoe nossa sexta-feira, abençoe nosso fim de semana, nossa família. A minha convidada Isabela nos abençoe. É o que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Essa é a minha marca, gente. Essa quem sou eu. Vou trazer muitos convidados aqui no programa Vivendo Sempre. A gente vai falar de saúde física. Tem muita gente querendo emagrecer. Vou ajudar. Eu também vou entrar na dieta. Vou contar passo a passo como vai ser minha rotina para emagrecer. E muitas outras coisas legais. Saúde financeira, saúde profissional, né? Coisas legais. Faltam 3 minutinhos para acabar a nossa live. Vai tudo para as redes sociais, para o Facebook, para aqui no IGTV, para o YouTube. Compartilhem se vocês gostarem, tá bom? A próxima live é segunda-feira, gente. Nosso encontro marcado. Vai ter muita novidade, muita coisa legal. Famosos que estão mandando recadinhos especiais para vocês. Vocês estão acompanhando? Acompanhem tudo e está sendo muito legal produzir o programa. Está sendo muito legal executar, pesquisar, conversar com as pessoas. Segunda-feira tem live de novo, se prepara. Qual será o assunto que a gente vai falar, hein? Qual
qual saúde que a gente vai cuidar? E aí tem muita coisa boa vindo por aí. Manda sua pergunta, interaja, compartilhe, comente com seus amigos. Vamos nos unir nessa corrente do bem. Uma jornalista com propósito. Eu sou uma jornalista com propósito e eu quero alcançar vidas através de mudanças, de comportamento, de tantas outras coisas. Com profissionalismo, ética, informação, pesquisa, apuração e especialistas para falar para vocês, tá bom? Gente, eu amei nosso primeiro encontro, nosso primeiro programa. Obrigada a todos que participaram, comentaram, mandaram sugestões, perguntinhas. Muito obrigada, vocês foram maravilhosos. Estão aqui no meu coração. Fiquem com Deus. Tenham um excelente fim de semana, mesmo que seja com isolamento. Não tem problema, a gente já aprendeu umas dicas para sermos felizes, tá bom? Um beijo para vocês, gente. Até o nosso próximo encontro. Tchau!